Aleluia, bom dia. Estou aguardando. Nós já vamos iniciar já, hein? Uma palavra de Natal, né? Uma escola bíblica, um estudo sobre o Natal, sobre gratidão. Né? Enquanto você está abrindo aí, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Queria colocar um louvor, né? Aleluia. Peço perdão aos irmãos que nós tivemos um atraso, né? Problema técnico. Aquele problema que fica entre a câmera e a cadeira. Mas Deus sabe todas as coisas. Hoje é domingo, hoje é um dia muito importante, hoje é um dia muito especial, né? Dia 24 de dezembro de 2023. Né? Nós passamos aí um ano bom, né? Um ano bom, um ano... Paz, Regininha, tudo bem? Feliz Natal, Regina, Ayla, Serginho, Maiara. Feliz Natal para vocês. Né? Nós passamos aí um ano onde tivemos muitas experiências com Deus. Paz, Diaconisa Luciana, Evangelista Gustavo, homem de Deus, ó. Senti sua falta, Gustavo. Senti sua falta domingo. Quero te ver antes do final de ano, meu amigo. Quero receber um abraço ungido aí que você carrega. Graças a Deus. Mas nós tivemos aí, né, essa reta de final de ano. Então hoje eu sei que está sendo um dia. Deixa eu só acertar aqui, ó. Que eu tô tomando uma surra. Isso. Eu sei que hoje está sendo um dia muito delicado, porque hoje é Natal, muitas pessoas estão no mercado ainda fazendo compra, o mercado hoje fecha cedo, mas eu não poderia mesmo finalizar, né, virar esse Natal sem deixar a palavra de Deus para a tua vida. Nós tivemos um domingo, sabe, irmãos, às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, às vezes as coisas não acontecem da forma como, chegou, isso, da forma como almejamos, mas nós precisamos entender que Deus, ele é soberano, né? Então nós tivemos aí uma semana abençoada, domingo abençoado, passamos por algumas provas, recebemos algumas notícias que não alegraram muito o nosso coração, mas eu tenho certeza que Deus, ele é soberano de tudo, e nós vamos superar toda e qualquer dificuldade e vamos para cima. Mas eu gostaria muito de orar por você nesse exato momento, porque hoje é Natal, sabe? E o Senhor é fiel em todo o tempo. Eu tenho certeza que você pode olhar para a sua mesa, olhar para a sua família, olhar para os seus filhos, seus netos, talvez bisnetos, e ver que realmente Deus é grande, Deus é bom. Às vezes nós não temos o que queremos, nós não temos o que almejamos, mas Deus é bom. Então nessa manhã eu quero convidar você, convocar você, independente de você estar online ou você ver posteriormente, eu quero convocar você a assistir essa live de coração aberto. De coração aberto não para o pastor, mas de coração aberto para Deus, sabe, irmãos? Porque esse 2023 é um Natal diferente. É um Natal que muitas coisas envolvem o nosso emocional, muitas coisas envolvem o nosso espiritual. Mas quando nós olhamos para trás, nós estamos vendo que Deus sempre foi bom conosco. Eu quero convocar você a orar nesse momento. Vai ser bem breve. Escola Bíblica, fique tranquilo. Eu quero convocar você. Vamos orar. Deus, bom dia, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra.
pelo fôlego de vida, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado pela tua mão que nos envolve, obrigado porque a tua mão está sobre a nossa vida e o Senhor tem nos favorecido. Nessa manhã de Natal, onde estamos celebrando, daqui a pouco, ó Pai, as famílias estão reunidas, mas nós não celebraremos somente um bom alimento, não celebraremos somente trocas de presente, algo muito mais importante do que isso. Estaremos celebrando uma esperança, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, aquele que quando nasceu mudou a história, ele reescreveu a história. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu favor para conosco. Senhor, que essa aula dominical possa dar clareza, possa dar instrução, entendimento às nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amados, vamos lá. Hoje eu gostaria de falar, sobre, nós falamos até domingo, sobre um princípio chamado princípio de gratidão. Quando a gente fala sobre princípio de gratidão, ou quando falamos de gratidão, nós achamos que significa somente falar obrigado, poxa, muito obrigado. Não, isso é uma consequência, assim como você sabe que gentileza gera gentileza. Mas eu quero falar de algo muito mais profundo, A gratidão, eu estava até conversando com a pastora, ela até me auxiliou, com a vida da minha esposa, tem sido incansável, sabe? Ela me instruiu na questão disso e no que diz respeito à gratidão. Gratidão é um princípio. Eu preciso entender porque hoje, daqui a pouco, talvez no seu almoço ou na sua ceia de Natal, você vai ter um tempo de gratidão. Mas por que eu vou agradecer? Eu vou agradecer pelas bênçãos recebidas? Eu vou agradecer pelos presentes recebidos? Será que gratidão é só agradecer pelo aquilo que a gente tem, Ou será que gratidão é algo mais? Nós vamos aprender e aprofundar isso hoje nessa manhã. Quando a gente fala de princípio, é como não só princípio espiritual, gratidão também é um princípio natural. Assim como a lei da gravidade é um princípio, a gratidão também é um princípio. E todo princípio ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Se a gratidão, que é um princípio estabelecido por Deus, ela não for usada corretamente, ela deixa de ser gratidão. Ela deixa de ser aquilo que o Senhor espera que façamos, que o Senhor espera que nos movemos, E Atos fala sobre isso, que nós precisamos nos mover pela palavra. Então, o princípio da gratidão, queridos, ele funciona da seguinte forma, com uma lei. Vou falar novamente, para que você, e de uma forma pausada, para que você possa degustar, ruminar e receber a unção da aplicabilidade dessa palavra. O princípio da gratidão funciona como uma lei que vai além do mundo físico. Uma lei, já sei, pastor, a lei que também vai no mundo espiritual, sim, mas eu quero falar não só do mundo físico, eu não quero falar somente do mundo espiritual, mas você sabia que a gratidão, esse princípio que Deus estabeleceu, chamado de gratidão, afeta também o emocional? Esse mês de dezembro, nós estivemos sempre clamando por saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Eu preciso entender que esse princípio, ele atua, o princípio da gratidão, ele atua principalmente a partir do mundo espiritual, mas também pega o mundo emocional. A tratativa familiar, sabe? Daqui a pouco você vai ter uma mesa, ceia. E quando a gente fala de mesa, é um princípio que está tão desgastado que as pessoas acham que é algo tão simples, é algo que passa às vezes desapercebido. Mas não, eu estou querendo falar algo muito maior do que isso.
Eu sei que hoje é Natal, eu sei que você está ocupada ou talvez ocupado, mas eu quero que você separe só alguns minutos para você poder receber esse alimento que vai virar uma chave na tua vida, esse alimento que vai fazer com que você transborde ainda no ano de 2023. Não espere 2024 chegar para você poder transbordar. Eu e você podemos transbordar ainda em 2023, querido, pela palavra. Nós podemos transbordar no nosso secreto, na reunião de família, hoje, na hora da ceia, independente de seus familiares serem evangélicos ou não. Nós, como igreja, temos a graça de invocar o nome do Senhor e Deus se fazer presente e poder transbordar. Você já imaginou que milagre de gratidão, de rendição, de restauração, de arrependimento, de perdão, entre outros, podem acontecer na sua mesa, na sua ceia de Natal hoje que você já imaginou? Mas tudo passa por um princípio, e esse princípio que eu falo é o da gratidão, porque o princípio da gratidão, conforme eu falei há pouco, ele atua principalmente no espiritual, mas ele atua também no mundo emocional. Independente de sermos homens ou de sermos mulheres, né? Que dizem que a mulher tem o sexto sentido, a mulher tem um sentido mais aflorado, independente, principalmente a pastora que está grávida, né? Estamos agora na reta final. Então, mas não é sobre isso que eu estou falando, é no emocional. E no emocional não abrange só a faixa etária, quem é novo, quem é velho, quem é antigo, não quem é sênior, não, querido, a todos. Emocional é algo muito complicado, muito delicado aos olhos humanos, mas Deus, ele descomplica, e por isso que Deus, ele atua na nossa alma. As feridas da alma são tratadas pela palavra. As feridas da alma são tratadas não com tapinha nas costas, são tratadas com a palavra de Deus que age no nosso interior. E eu preciso entender que às vezes a quebra do princípio da gratidão. Ô, Amanda! Uma vez família, sempre família, Amandinha. Deus te abençoe, tá? Te amo. Vamos lá. Além do princípio da gratidão afetar no mundo emocional, ela afeta também tudo ao que está ao nosso redor. Você já viu aquela pessoa que às vezes existem pessoas amargas. Diaconisa Gladys, graça e paz, família. Uma vez família, sempre família, ó. Manda abraço pro Cléo, manda abraço pra Andressa, ó, Gustavo, Luciana, pastora Liliane, Amanda, Larissa, Andressa, Cléo. Uma mesa farta de Natal com bastante gratidão. Gustavo, avisa pra tia Irã, hein? Bastante gratidão sobre a vida, sobre a ceia de vocês. E a quebra do princípio da gratidão que a gente está falando, ela afeta tudo ao que está ao nosso redor. Eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você pegue essa palavra, porque às vezes você acha que, poxa, comprei um carro, Deus, muito obrigado. Será que só isso que é gratidão? Senhor, eu vou viajar, muito obrigado. Será que isso é gratidão? Será que só isso é gratidão? Senhor, eu estou com 5.000 seguidores no Instagram, Deus tem aberto portas, e aí você acha que chegar a entregar o dízimo, entregar a oferta, será que só isso é gratidão? Não. O princípio da gratidão abrange algo muito maior, que vai mudar, que vai nos fazer transbordar. Por isso que ele afeta tudo ao que está ao nosso redor. E nós precisamos entender esse princípio para que possamos praticá-lo corretamente. Porque às vezes eu vou falar para você, existem pessoas que acham que Jesus me curou, eu vou lá na igreja, Senhor, muito obrigado. Irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas o princípio da gratidão é algo muito maior do que isso. Tem pessoas que, pelo fato de não entenderem, de não compreenderem o que é o princípio da gratidão, estão se movendo em cima de um raciocínio lógico. E a Bíblia não é feita pela lógica. Cristo ele não nos deixou a Bíblia para tenhamos pensamentos lógicos. Amém, vamos agradecer a Deus. Só que a sua gratidão a Deus, ela não começa quando você vai na igreja, pega o microfone e dá um testemunho de gratidão. A sua gratidão a Deus começa a partir da sua postura. A gratidão, ela não começa de fora para dentro. A gratidão a Deus, ela começa de dentro para fora. Por isso que eu falo que o raciocínio lógico não consegue definir um princípio de gratidão que foi criado por Deus, porque a gratidão, ela começa de dentro para fora. A gratidão e a adoração caminham juntos.
A gratidão e a adoração caminham juntos. Então, se a adoração começa de dentro para fora, a gratidão também começa de dentro para fora. Você lembra quando Jesus curou aquela quantidade de leprosos e só um voltou? Por quê? Porque os outros não voltaram? Porque eles não foram gratos? Não, porque eles não tinham o entendimento do princípio da gratidão. Eles não compreenderam, não se permitiram compreender que a gratidão é algo que começa aqui dentro. Começa aqui dentro. E nós exteriorizamos essa gratidão no mundo natural. Através da nossa postura, através do nosso posicionamento, através das palavras que falam da nossa boca, que saem da nossa boca, nós verbalizamos a gratidão. Pastor, mas e a ingratidão, como é que é feita? A ingratidão, ela é verbalizada também pelos nossos gestos, porque o corpo fala, e também pelas nossas murmurações. A murmuração começa a boca. Tiago vai dizer que a língua incendeia uma cidade. É um órgão tão pequeno que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso que eu estou falando, provando biblicamente para vocês que a quebra de um princípio, a gratidão, ela começa, perdão, a quebra não. O princípio da gratidão, ela começa no nosso interior. Sabe? O princípio da gratidão, ela começa por dentro. Tem muitas pessoas que são boas por fora, mas por dentro está ferida, não tem gratidão. E aí, como é que age? É a palavra que vai começar a agir por dentro, no interior. A palavra de Deus vai dizer que do nosso interior fluirão rios de água viva. Pega essa palavra em nome de Jesus. Para a gente poder dar continuidade. Nós precisamos entender esse princípio de forma correta, para que possamos fazê-lo funcionar na nossa vida. Sabe? Você que é pai, você que é mãe, avó, sabe? É marido, esposa. O princípio da gratidão, ele só vai funcionar corretamente quando você, quando eu, quando nós como igreja aprendermos corretamente. E como é que eu vou aprender como funciona o princípio da gratidão? É pela palavra, irmão. Tá tudo na palavra. Porque quando eu aprendo como funciona o princípio da gratidão, esse princípio nos leva a desfrutar de alegrias e resultados que vão além da nossa prática. Você já parou para imaginar? Ah, pastor, eu sou grato, obrigado. Só que existe algo além das nossas práticas. Existe algo que nós ainda não desfrutamos, por isso que no início eu falei que nós vamos transbordar, sabe? Nós podemos transbordar, Deus está nos dando essa oportunidade. Por quê? Porque simplesmente, quando eu entendo o que é princípio da gratidão, eu consigo ir além daquilo que está na minha mente, além daquilo que eu exteriorizo, eu consigo desfrutar de alegrias e resultados. Não só alegrias. Vou falar mais uma vez, alegrias e resultados. Tem muita gente que mede a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de ministérios, pelos resultados. Tá bom, então eu vou falar. Tá? A gente consegue desfrutar de alegrias e resultados que vão além da nossa prática quando eu compreendo o que é o princípio da gratidão. Colossenses 3,15, marca aí na sua Bíblia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Colossenses 3,15. Colocou aí Colossenses 3,15, vamos lá. Tem um pedaço do versículo, eu não vou ler o versículo todo, mas tem uma parte do versículo que vai dizer assim. Colossenses também é uma carta do apóstolo Paulo à família de Colossos, né? E aos colossenses. E ele vai dizer assim, e sejam agradecidos. De todo o versículo, esse pedaço gritou no nosso espírito estudando essa lição. E sejam agradecidos. Nossa vida não funcionará bem se você não reduzir a murmuração e aumentar o nível de gratidão. Vou falar de novo porque é didático. Atenção, você que está assistindo, você que vai ver depois, talvez você que está preparando aí os comes e bebes, né? Que crente não bebe nada alcoólico, mas cai na Coca-Cola, cai na Pepsi, cai no mate, cai na limoneto. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Água com gás, água tônica, aquele limãozinho espremido, Deus é bom. Vamos lá. Na nossa vida, ela não vai funcionar bem. A tua vida matrimonial, a tua vida espiritual, a tua vida familiar, emocional, ela não vai funcionar bem se nós não reduzirmos a murmuração e aumentar o nível de gratidão.
Tem gente que já acorda reclamando. Tem gente que para ele tá tudo ruim. Para ela tá tudo ruim, que só murmura. E essas pessoas acabam criando um ambiente onde ninguém quer estar perto. Eu vou falar para você, irmão, ninguém falou que seria fácil. Ah, mas eu estou seguindo a Cristo. Beleza, mas ninguém falou que seria fácil. Ah, mas eu estou abrindo culto, eu prego do aula dominical, eu faço, eu aconteço, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta. Meu irmão, quando você pensa dessa forma, você não está sendo grato, você está murmurando. Você está pegando isso? Quando você começa a falar assim, poxa, por que me aconteceu isso? Se eu sou fiel, se isso... E fulano que não faz, nada acontece. Isso é murmuração. E quando você aumenta o nível de murmuração, você quebra princípio. Quando você aumenta o nível de murmuração, você se afasta do altar. Agora, quando você diminui o nível de murmuração e eleva o nível de gratidão, você começa a chegar mais próximo de Deus. Você começa, a sua vida com Deus, ela é amplificada. A sua intimidade com Deus é fortalecida, porque eu elevei o meu nível de gratidão, eu diminuí meu nível de murmuração. Não importa se a grama do meu vizinho é mais verde que a minha. Não importa se aconteceu comigo ou não aconteceu com o meu vizinho. Não importa como está a vida dele, porque a salvação de cada um é individual. A minha questão é, eu preciso reduzir o nível de murmuração e aumentar o nível de gratidão. Automaticamente, no reino espiritual, quando eu diminuo o nível de murmuração e aumento o nível de gratidão, Abacuque 3 vai se cumprir na minha vida, que diz que eu e você, nós andaremos em lugares altos, andaremos altaneiramente. Como é que eu posso andar altaneiramente se a minha maior preocupação, se o meu maior nível não é o de gratidão e sim o de murmuração? Amém? Eu preciso aumentar, amplificar, elevar o meu nível de gratidão. E eu vou falar para você, o nível de gratidão ele não é elevado de fora para dentro, ele é elevado de dentro para fora. Porque se tem muita gratidão na minha vida, essa gratidão vai transbordar. Ei! Se tem muita gratidão dentro de mim, essa gratidão transborda no dia bom, é no dia mau, é quando vem a dúvida, é quando vem o medo, é quando vem as incertezas. Mesmo assim eu estou transbordando de gratidão, porque é disso que eu estou cheio. Então vamos diminuir a nossa murmuração e elevar a nossa gratidão. Porque quando pensamos no que Deus tem para nós durante a vida, quando nós pensamos naquilo que Deus tem para nós durante a vida, no sentido de suprimento em geral, de alegria, de contentamento, né, existe uma tendência comum de concentrarmos as nossas coisas, as nossas forças, naquilo que nos falta. É uma tendência, né, gerando assim ingratidão, descontentamento. Eu preguei há uns domingos atrás sobre quando Paulo fala sobre contentamento. Mas é uma tendência da humanidade. É uma tendência porque é o velho homem gritando, né? Só que aí nós temos que alimentar o nosso espírito, porque aí você vai falar assim, pastor, eu não tenho domínio próprio. Irmão, nunca pense isso, você tem. Eu vou te dar a dica, tá? Você, sua esposa, seus filhos, toda a sua família, quando nós aceitamos a Jesus, vou te dar a planta, quando nós aceitamos a Jesus como único, real Senhor e Salvador na nossa vida, o Espírito de Deus, deixa eu só dar um play aqui, volta aqui que eu gostei dessa música, isso. O Espírito de Deus, ele vem, o homem é dotado de corpo, alma e espírito. Quando eu aceito a Jesus, o Espírito de Deus, ele vem e se apossa do meu espírito. Então, se o Espírito de Deus ele vem e se apossa do meu espírito, tudo que o Espírito de Deus tem já habita dentro de mim. Os frutos do Espírito já estão dentro de mim. Se eu elevo o meu nível de gratidão, eu amplifico o meu nível de intimidade com Deus, a minha vida no altar, ela é uma vida contínua no altar, eu vou transbordar. Aleluia! Eu vou transbordar aquilo que está dentro. Amém? Eu vou transbordar o que está dentro. E se o que está dentro são os frutos do Espírito, eu preciso transbordar o domínio próprio. Porque muito crente não consegue transbordar o domínio próprio. Não é porque não o tem.
é porque eleva o nível de murmuração e diminui o nível de gratidão. Eu preciso fazer o contrário, elevar o nível de gratidão, reduzir o nível de murmuração, que quando eu faço isso, eu compreendo que Deus, ele é soberano. Irmão, eu estou falando isso, um homem simples, falho, pecador, assim como você, que essa semana nós fomos surpreendidos por uma determinada situação. No tempo certo eu vou abrir para a igreja, agora não é o momento, que nos faz levantar vários questionamentos. Pai Xaviera, Deus abençoe, Feliz Natal, hein? Ó, beijo para a senhora, para a Silvana, a dona Lúcia. E às vezes a gente levanta vários questionamentos, sabe? Mas por que isso? Por que aquilo? Mas Deus não está vendo, a obra é de Deus, tal. Só que a gente precisa entender que quando eu levanto esses questionamentos, eu estou trazendo murmuração. Eu preciso entender que Deus, ele é soberano. Quando Deus tira alguém da nossa vida, Deus é soberano. Quando uma porta se fecha, Deus é soberano. Quando uma porta se abre, quando vem a doença, quando vem a morte, Deus, ele é soberano sempre, em todo o tempo. Quando você perde bens, ou quando você ganha bens, Deus, ele continua sendo soberano. Eu preciso entender e elevar o meu nível de gratidão, reconhecendo a soberania de Deus. Quando eu reconheço a soberania... outra dica, quando eu reconheço a soberania de Deus na minha vida, eu elevo o nível de gratidão, então o domínio próprio que já está aqui dentro começa a transbordar, transbordar, transbordar. Eu consigo controlar a língua, eu consigo controlar o momento certo de falar, o momento certo de não falar, eu consigo controlar as minhas atitudes, eu consigo ter controle sobre a minha alma, eu consigo deixar o Espírito guiar os meus passos, o Espírito de Deus. Por quê? Porque simplesmente o que transborda na minha vida agora não é mais a ingratidão, o que transborda a ingratidão é o princípio da gratidão. E sobre a nossa mesa, da nossa ceia de Natal, o que precisa transbordar, não só hoje, mas 365 dias no ano, fora os bissextos, é o princípio da gratidão. Eu preciso, e Paulo fala sobre isso aos Colossenses, sejamos agradecidos. Quando você acorda, querido, você não tem que acordar reclamando, ó vida, ó azar. Você tem que sair, levantar da sua cama, bom dia, Espírito Santo. Isso é princípio de gratidão. Eleva o teu princípio de gratidão. Nas mínimas coisas que a gente começa a ver, o que tá governando o nosso coração. Tem muita gente boa, mas o que domina o coração é murmuração, só reclama. Nunca tem a palavra de gratidão para dar. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetra a alma do Espírito, pode mudar tudo isso. E hoje, a lição de hoje é para gerar não só mudança, mas é para gerar uma intimidade maior com Deus, através de um princípio chamado gratidão. Seja grato em todo o tempo. Dando continuidade aqui. No livro de Mateus, Mateus capítulo 25, verso 29 e 30, vai dizer assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que eu estou falando isso? Porque a murmuração, o descontentamento, a ingratidão, murmuração, descontentamento, a ingratidão, queridos, são ferramentas do inferno. Vou falar de novo. Murmuração, ingratidão, descontentamento são ferramentas do inferno que vêm para roubar o melhor de Deus na nossa vida. Lembra que eu falei no início que o fruto do Espírito já está na tua vida? Sabe como é que você abre mão do fruto do Espírito? Quando você permite o descontentamento, quando você aceita a ingratidão, quando você se permite ser dominado pela murmuração. São ferramentas do inferno. Por isso, haja o que houver, nós não devemos abrir mão da gratidão. Ei, vou até chegar mais perto aqui do celular. Haja o que houver, não abra mão
da mão de Deus sobre a tua vida. Não abra mão da mão que está lhe gerando gratidão. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Não abra mão disso. Amém? Querido, às vezes nós precisamos compreender que nesse versículo de Mateus 25, pode parecer algo incoerente a fala acima, mas porque ele afirma literalmente, aquele que não tem vai perder o que tem. Pode parecer incoerente, mas é óbvio que aquele que não tem, não pode perder o que tem, porque ele não tem. Mas, na verdade, a aparente incoerência na fala de Jesus esconde uma ideia. Esse indivíduo aqui, citado no texto de Mateus 25, aquele que não tem, na verdade, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Mas ele não consegue admitir o que tem. Esse indivíduo aqui de Mateus 25, ele tem alguma coisa, mas ele não consegue admitir que tem. Por quê? Porque o descontentamento, a ingratidão e o vício de murmurar já dominou a alma do indivíduo. Sabe quando você fala assim, Deus, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Você tem. Você tem. Pastor, eu não tenho nada, não tenho nada. Deus sabe que eu não tenho nada. Ei, você tem sim. Mas sabe por que você não está vendo? Porque o vício de murmurar, que murmuração se torna um vício, do descontentamento, já dominou a tua alma de tal forma que você não consegue ver o que você tem. Você só vê aquilo que você não tem. Você só consegue perceber que você não tem oportunidade, que você não tem o carro que você quer, que você não tem a casa que você quer, que você não tem a família que você quer, que você não tem o dinheiro que você quer, que você não tem a moradia que você deseja, que você não tem a saúde que você acha que merece, que você não tem isso, que você não tem aquilo, que a grama do seu vizinho é mais verde que a sua, que o seu vizinho tem, que você não tem, que seu vizinho não merece e tem, e você merece e não tem. Da onde está vindo? Que raciocínio que matemática é essa? Quem te habilitou a determinar, a julgar o que a pessoa deve e o que não deve ter? Só um que é juiz, só um que é o justo juiz. O nome dele é Jesus. E eu vou falar para você, quando você entende isso, essa passagem aqui, é porque você começa a entender que o fato de você estar tão cego de murmuração, estar tão cego do descontentamento, estar tão cego da ingratidão, você não vê que o que você tem à sua volta pode parecer pouco, mas é o suficiente para que Deus execute o milagre. Deus, ele não precisa de muito. E sabe, irmãos, se Deus precisasse de muito, Deus não teria falado para Gideão assim, Gideão, tem muita gente. Os midianitas eram um exército poderosíssimo da época. Era gente pra caramba. E Gideão, Deus falou com Gideão, veio uma cabeçada, veio gente pra caramba para lutar com Gideão. E Deus olhou para Gideão e falou assim, ei, tem muita gente. Tem muita gente. Porque às vezes a gente está focado na quantidade e nos esquecemos que a quantidade não ganha jogo. Batalhas não são vencidas pela quantidade. Batalhas são vencidas pela estratégia. Quando você tem um bom general, uma boa estratégia, você tem vitórias em batalhas. E o nosso general é Cristo. E qual é a estratégia dele para mim e para você nesse Natal? Sejamos gratos. Mas o adversário está vindo rasgando, o adversário está vindo com tudo. Qual é a estratégia? Sejamos gratos. Mas a gratidão vence batalha? Vence. A gratidão vence batalha, a gratidão vence murmuração. A gratidão faz transbordar o domínio próprio que já habita dentro de você, que é salvo e remido pelo sangue de Cristo. A gratidão nos impulsiona a olhar somente para Cristo e não olhar para as dificuldades, para as ausências. Dando continuidade, querido, vamos lá. Tem uma passagem aqui na Bíblia, a gente já está terminando. Tem uma passagem que tinha até outras coisas para falar, mas eu vou focar. Tem uma passagem aqui na Bíblia, 1 Coríntios 10:10. Anota aí, 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10 é quando o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala como funciona esse princípio da gratidão. Ele vai dizer como funciona. Ele está falando assim aos Coríntios. O princípio da gratidão funciona da seguinte forma.
Não murmureis como Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. Vou repetir como funciona o princípio da gratidão. O apóstolo Paulo vai dizer: não murmureis como Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. Quando o descontentamento domina o meu coração, a ingratidão, ela domina a minha alma, quando a murmuração vive nos meus lábios, eu acabo murmurando, agindo como Israel. E quando eu faço isso, eu dou brecha. Sabe, é aquela fresta que fica da porta. Aqui tem uma porta, é como se eu deixe ela assim, ó, um pouco aberta. Eu dou brecha. Eu permito que pessoas, coisas, itens entrem. E quando eu murmuro, quando eu sou ingrato, quando eu sou descontente com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu tenho em Deus, eu permito que o destruidor ataque não só o meu emocional, não só o meu espiritual, não só o meu familiar, não só o meu financeiro, mas toda a minha casa. Pastor, é sério isso? É seríssimo, querido. A gratidão é um princípio. A quebra de princípio... Eu vou falar para você o que desagrada a Deus. A quebra de princípio. Se você quebra o princípio da gratidão, você entra num tempo de descontamento, de ingratidão, de murmuração, e aí você está abrindo brecha. Se você abrir brecha, o destruidor vem e ele vem arrasando. Você acha que o destruidor ele vai vir devagarinho, vai vir de mansinho? Ele vai vir para acabar com tudo. Ele vai vir para destruir. Mas, poxa, mas o destruidor veio por quê? Porque eu dei lugar ao descontentamento. Porque eu dei lugar à murmuração. Porque eu dei lugar à ingratidão. Porque eu quebrei um princípio estabelecido por Deus. A quebra de princípio gera o destruidor acessando, ou melhorar, a quebra de princípio gera acesso ao destruidor. Acessos emocional, no âmbito emocional, no âmbito familiar, no âmbito financeiro, no âmbito matrimonial. Cuidado, querido, cuidado. Relacionamento, pais e filhos. Sabe, irmãos, hoje não é tempo, hoje não é uma data para destruidor. Hoje é um momento da família estar reunida. Não reunida em volta de bebida, em palavrões, em músicas profanas, mas está envolvida pela graça de Deus. É um tempo do princípio da gratidão ser exalado. É um tempo do princípio da gratidão. Pastor, mas eu só tenho um casebre. Pastor, mas eu não tenho nada. Irmão, para de falar que você não tem. Para de lembrar o que você não tem. Começa a valorizar o que você tem. E o que eu tenho, Deus? Você tem a vida eterna, você tem a salvação, você tem Cristo Jesus do teu lado, você tem o que é preciso para que você possa sair desse lamaçal que você já se encontra e ser reerguido. O que você precisa, você já tem dentro de você, que é salvo, convertido no sangue de Cristo. Sabe por que eu amo o Natal? Porque o Natal me faz lembrar de algo que nasceu. E nasceu, mas ele está vivo dentro de mim, dentro de você, a esperança. Cristo Jesus, a esperança da glória. Você quer desejar um Feliz Natal para todo mundo? Feliz Natal, Kátia! Você quer desejar um Feliz Natal para todo mundo? Sair pela rua que nem um doido? Feliz Natal, Feliz Natal. Amém, isso aí qualquer um faz. Agora você quer transbordar em Deus nesse Natal? Só para aquele que é grato. Tem que ser grato. Porque quando eu transbordo em Deus, eu acesso corações. Ei, quando eu transbordo em Deus, pessoas são alcançadas pela nossa fisionomia. Pessoas são alcançadas, não às vezes pela nossa palavra, mas pela nossa postura. Aí quando eu entendo isso, eu começo a desfrutar de frutos de um posicionamento. Posicionamento em Deus gera fruto. Para a gente poder fechar, vamos lá. O princípio da gratidão é um princípio espiritual. Ele tem o poder de fazer o indivíduo ingrato. Perdão, o princípio da gratidão é um princípio espiritual. Inclusive, o poder
O princípio da gratidão tem o poder de fazer o indivíduo receber além daquilo que ele deseja e andar em lugares altos. Mas o princípio da ingratidão tem o poder de fazer o indivíduo perder tudo, inclusive a si mesmo. Quem pratica a gratidão acessa ao reino de Deus. Quem é ingrato e murmurador acessa ao reino das trevas. É assim que o princípio funciona. Se eu sou grato, eu acesso ao reino de Deus. Se eu sou ingrato, eu acesso ao reino das trevas. Pai Josivaldo, manda abraço para a Céia, para o Auau, para o Nicolas, para o Mateus. Amo vocês. Feliz Natal, hein? Vamos lá. Só repetir, eu vou falar pela terceira vez, porque é mais do que didático. Quem pratica a gratidão nesse Natal, sejamos gratos. Seja grato nessa ceia. Manda uma mensagem para alguém, querido. Liga, faz vídeo. Ah, mas a pessoa não vai me ouvir. Ele não vai, pega um texto, escreve, manda. Seja grato. Agradeça a Deus pela vida de alguém que abriu os céus para a tua vida. Alguém que tem sido instrumento de Deus para abrir os céus para a tua família. Seja grato. Isso é princípio de gratidão. Mas antes de você ser grato a essa pessoa, seja grato a quem criou essa pessoa. Porque quem criou essa pessoa é o mesmo que te criou. É Deus. Seja grato a Deus. Porque quem pratica a gratidão acessa ao reino de luz, ao reino de Cristo. Agora, quem pratica a ingratidão, o descontentamento, a murmuração, acessa ao reino das trevas. Só tem dois reinos, ou o reino da luz ou o reino das trevas. Se eu sou grato a Deus e vivo o princípio da gratidão, eu acesso ao reino da luz, ao reino de Deus. Se eu sou ingrato e quebro o princípio da gratidão e murmuro, e vivo um descontentamento, eu acesso ao reino das trevas, acesso ao inimigo das nossas almas. É fato, é simples assim. E a gente poder fechar no livro de 2 Reis, que é uma passagem muito linda, que relata sobre isso tudo. 2 Reis capítulo 4, verso 1 e 2. É quando o profeta Eliseu recebe a visita de uma das esposas dos discípulos. Naquela época havia a escola dos profetas. Tá? A gente já está finalizando. Se você puder depois compartilhar essa escola bíblica de hoje com outra pessoa, amém. Eliseu recebe a visita da escola de uma das esposas, de um dos discípulos dos profetas, que era homem que seguia Elias e agora estava seguindo Eliseu, né? E nessa escola do profeta, nessa época, eles criaram a escola de profetas. Então, teoricamente, a mulher estava falando para Eliseu que o marido teria sido um grande homem de Deus. Tá? Teoricamente. Valmir, Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo, filho. Feliz Natal, hein? Feliz Natal, Valmir. E o marido em questão teria sido um grande homem de Deus que viveu essa época servindo aos profetas. Só que ele veio a óbito, ele morreu, e aquela mulher agora já estava viúva. Só que ela chega para Eliseu com uma murmuração. Ó. Perda, ausências, abrem portas de murmuração. Ah, pastor, eu nunca vou murmurar de nada. Não, não é isso que eu estou falando. É para a gente aumentar o nível. Eleva o nível da gratidão, diminui o nível da murmuração. E, ó, faz escreve. Quer ver? Escreve. Faz um deverzinho de casa. Escreve. Separa. De um lado você escreve gratidão, do outro ingratidão. Aí você traça uma linha no meio. O que você está sendo grato? Você está vivo. Está com saúde. Está respirando. Você chegou até aqui, aonde muitos não chegaram. Aonde muitos padeceram e morreram. Você está vivo de pé. Você quer mais motivo para ser grato? Tá bom. Você não é ovelha negra. Você não é rejeitado. Você tem valor. Jesus te ama. E eu vou te falar qual é o valor que você tem. O valor que você tem é que o Filho de Deus morreu por você. Você é muito valoroso para Deus. Se você não fosse valoroso, se você não fosse valorosa, mas pastor, eu sou gordo, eu sou magra, eu sou alto, eu sou baixo, pastor, eu tenho um dedo maior do que o outro, pastor, minha orelha é mais gordinha, pastor, eu tenho um princípio de bigode que não é bigode, eu tenho barba falha, pastor, eu sou careca, eu tô calvo. Para de pôr defeitos naquilo que Deus ama. Para de ver cabelo em ovo. Irmão, ei, escreva isso no seu coração.
Jesus, ele não te ama pelo aquilo que você tem, ele te ama pelo aquilo que você é. Jesus te aceita da forma como você é, cheio de ranço, Jesus te aceita, nós temos que ser gratos a Deus por isso. Às vezes o homem não nos dá credibilidade, às vezes o homem não nos dá oportunidade, mas Deus, que é soberano, que é criador de todas as coisas, que é o supra-sumo único Senhor, ele olha lá do alto e sublime trono e fala para mim e para você: ei, eu te amo. Pastor, mas eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me prostituindo, eu estou todo perdido. Você é amado por Deus. E é esse amor que vai mudar a nossa vida. Não é pastor que vai te mudar, não é a igreja que vai te mudar. É o amor de Deus agindo no teu interior pela palavra que vai te transformar. Nós estamos sendo moldados, transformados dia a dia, porque Deus nos ama e nós chegaremos à estatura de varão perfeito, discípulos de Jesus. Por quê? Porque Deus nos ama, não pelo aquilo que temos ou pelo aquilo que perdemos, mas por sermos feitos à sua imagem e sua semelhança. Deus nos ama tanto, só para a gente dar, segura aí lá em Eliseu. Deus nos ama tanto que eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, apóstolo Luiz Hermínio, um homem de Deus extraordinário, ele falou algo que marcou, sabe? Por que César queria o rosto dele nas moedas? Porque era importante. Era importante que as pessoas olhassem para o dinheiro, e vissem o rosto de César. Era um reconhecimento. Por que Deus imprimiu ele em você? Porque é importante. A Bíblia diz que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você tem valor, você é importante. Leve essa palavra para sua mesa. Na ceia de Natal hoje, um momento antes de comer o bacalhau, o cheste, o peru, tem frangão, antes de comer, antes de você comer o que for, reúne a sua família, dê essa palavra. Na sua pequenez, dê essa palavra. Lembra para eles que todos eles são importantes para Deus, porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é religião, não é política, não é placa de igreja, é Bíblia. É a palavra de Deus agindo, transbordando através de você. Voltando aqui para a gente poder fechar. Aquela viúva chegou para o profeta Eliseu com uma murmuração. Qual foi a murmuração? Ela já chegou quebrando o princípio. A murmuração foi: meu marido era homem de Deus e servia ao Senhor como discípulos dos profetas. Mas mesmo assim, algumas coisas aconteceram. O que ela estava falando? O meu marido era homem de Deus, meu marido era dizimista fiel, o meu marido abria culto, fechava culto, o meu marido estava lá na igreja todo culto, o meu marido virou o ano dia 31 na igreja, o meu marido participou ativamente nas lives da igreja, o meu marido estava ali tudo quanto é campanha, meu marido estava ali, mas ninguém o protegeu na hora que chegou, quando o dia mal chegou, ninguém o protegeu. Ei, para de pensar assim. Para de pensar assim. Porque quando aquela mulher falou isso, ela manifestou a sua indignação, junto com a ingratidão. O profeta, ele ouviu, e ele entendeu que na alma daquela mulher vinha um grito. Eu estou aqui reclamando, porque eu quero saber onde é que está o Deus que cuida das viúvas e dos filhos. Quando veio o grito daquela mulher, o profeta, ele dá uma resposta para ela, totalmente inapropriada. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4. O profeta, ele dá uma resposta inapropriada. A mulher chega para ele e fala assim, ó: eu não tenho, meu marido morreu, as contas assim, assado, eu sou viúva, onde é que está Deus que não vê isso, que não vê aquilo? E o profeta, ele olha para aquela situação e para muitos ele podia responder para ela, ele podia responder: calma, vou levantar um dinheiro para te ajudar. Não, calma, Deus ele viu, está tratando, vamos fazer uma campanha aqui, vamos comprar comida, vamos pagar as suas dívidas. Não é, talvez seria essa a resposta que aquela mulher queria, mas aquela resposta, aquele momento de ingratidão mereceu uma resposta diferente. Aquele momento de murmuração mereceu uma resposta totalmente inapropriada que quebrasse a estrutura daquela mulher. Profeta,
ele chega e fala assim para ela: mulher, eu te ouvi, estou sabendo, conheço teu marido, sim, mas eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem dentro da sua casa? Você já parou para pensar, irmãos? Que resposta é essa inapropriada? Ela esperava ouvir uma coisa, mas ouviu outra. Essa pergunta, ela veio para quebrar a murmuração daquela mulher. Essa pergunta do profeta veio não só quebrar a murmuração daquela mulher, veio mexer com a estrutura daquela mulher. Guarda, eu falei no início, você que chegou depois, eu falei no início. O princípio de gratidão, ele envolve não só o espiritual, mas também o nosso emocional. A quebra do princípio da gratidão não abala somente o mundo espiritual, mas abala também o mundo, a tua vida emocional. A resposta do profeta veio mexer com a estrutura emocional daquela mulher. Ele fez aquela pergunta para registrar no coração daquela mulher e nos fazer pensar. Por quê? Se a mulher foi com uma pergunta, expondo as suas indignações, a sua murmuração, mas ela responde, ela recebe uma pergunta totalmente inapropriada, que levou ela a pensar. E a pergunta foi: o que você tem em casa? A mulher chegou para Eliseu e disse assim, ó: eu não tenho nada a não ser uma botija. Opa! Então ela tinha. Olha só, olha a resposta dela: eu não tenho nada a não ser uma botija com pouco azeite. Olha a resposta. Vou falar pela terceira vez, irmão, porque isso grita no nosso espírito. Eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Então ela tinha alguma coisa. A resposta foi reveladora. Quando a gente fala assim: Senhor, meu vizinho tem, eu não tenho. Meu vizinho tem aquilo que é para ele ter. Você vai ter aquilo que é para você ter. Às vezes você projetou um cenário para a tua vida e talvez tenha até estudado, isso não é pecado. Mas às vezes não é esse aquilo que Deus projetou para você. E aí você vai ter que entender que Deus, ele é soberano na tua vida para te fazer viver além daquilo que você pensa ou pediu. E você precisa ser grato. Vamos lá. Além de ter... pastor, então ela só tinha uma botija com um pouco azeite. Não, ela tinha mais do que isso. Tinha. Eu vou te provar biblicamente. Além da botija com um pouco de azeite, ela tinha mais do que isso. O que ela tinha mais? Quando Eliseu falou: vai, chama teus amigos. Ela tinha amigos. Quantas pessoas hoje, talvez, vão passar o Natal sozinhos, porque não tem amigos? Talvez vai passar o Natal na casa de alguém, porque prefere não passar dentro de casa devido ao ambiente. Quantas pessoas não tem, meu irmão? O ser humano, ele é relacional. O evangelho é relacionamento. A gente precisa entender que Deus incentiva a nos ter amigos. Jesus tinha amigos. Jesus, homem Deus, aqui na terra tinha amigos. Nós temos que ter amigos, não muitos, mas amigos fiéis e confiáveis, que nos levarão a andar num patamar de gratidão e não no patamar de murmuração e de ingratidão. A gente já poder fechar. Então o que ela tinha? Primeiro ela disse que não tinha nada, mas ela já tinha uma botija com um pouco de azeite. Depois ela já tinha o que? Amigos. O que ela tinha mais? Amigos que poderiam lhe emprestar vasilhas. As Tupperware da vida, abençoada, principalmente aquelas do sorvete, né? Já tinha. E o que ela tinha mais? Ela tinha só esses 3 itens, pastor? Não, ela tinha muita coisa. Vou falar para você o que ela tinha. Quando Eliseu falou assim, ó, entra no teu quarto, ela tinha um quarto. Ela tinha uma casa, ela tinha um cômodo, ela tinha um quarto. Além disso, Eliseu falou, com seus filhos. Então ela tinha mais o quê? Filhos. E aí Eliseu falou, fecha a porta. Então vamos lá. Aquela mulher, ela chega reclamando, falando que não tem nada. Mas na realidade ela tinha um pouco de azeite e uma botija. Ela tinha amigos. Ela tinha amigos que podiam emprestar tapoeira, aleluia. As quentinhas, né, marmitinha, principalmente na época agora de Natal. Ela tinha o quê? Ela tinha um quarto, tem gente que nem quarto tem. Além de ter um quarto, ela tinha o quê? Filhos.
Filho apronta para o quê? Dar continuidade ao ministério de Cristo. Filho é vida. Ela tinha filhos. Além de filhos, ela tinha o quê? Uma porta. Porque a porta fechada limita. A porta fechada não dá brecha. Lembra que eu falei para os irmãos que quando a gente deixa a porta entreaberta, a murmuração é uma porta entreaberta. Que o devorador entra nessa porta, ela tinha uma porta. E Eliseu falou, você tem uma porta. Fecha essa porta. Fecha a porta. Recebi agora. Fecha a porta da murmuração, porque senão o devorador vai entrar. Eu estou liberando essa palavra para você, porque você é viúva. Eu estou liberando essa palavra para você, viúva, porque o milagre vai chegar. Mas não adianta você pedir emprestado para os seus vizinhos vasilha, não adianta você ir para o secreto, para o seu quarto, não adianta você estar reunido com seu filho, com os seus filhos, se você não fechar a porta, porque se a porta estiver aberta, o devorador entra, a porta fechada, você está protegido. A pastora acabou de colocar, te amo, amor, ô minha delícia. Porta fechada, aponta para a proteção. Porta fechada, aponta para uma ceia de Natal extraordinária. Significa que você vai tapar a brecha. O devorador não vai chegar no teu Natal. O devorador não vai chegar no teu Ano Novo. O devorador não vai chegar nas tuas finanças. O devorador não vai chegar na tua família, no teu relacionamento. Não vai chegar na tua saúde. O devorador não vai chegar porque a porta está fechada. Porta fechada, e o profeta termina falando. E essa palavra é uma revelação muito grande, porque aquela mulher não tinha nada. Ela chegou dizendo que não tinha nada, por quê? Porque ela estava tão certa das suas murmurações, ela estava tão convicta das suas tristezas, ela estava tão certa do seu descontentamento que ela não via o que ela já tinha. Pega essa palavra, Josivaldo botou, ela tinha os olhos de Deus. Ele tinha os olhos de Deus sobre ela, pois o homem de Deus foi visitá-la. Isso, Josivaldo, é isso mesmo. Clareza de entendimento com Deus para a tua vida. Eu preciso que você entenda. Pega essa, a gente já está finalizando, a conexão já está ficando lenta. A gente já está finalizando. Olha só. Por que ela não via que ela tinha isso tudo? Porque ela, com a morte, com a perda, ela elevou o nível da murmuração. Às vezes você perde um carro, perde uma casa, perde um emprego. Às vezes você perde empresa, você quebra financeiramente, perde familiar, perde algum bem que você lutou para conquistar. Estudou anos, perdeu uma oportunidade de um emprego melhor. Você eleva um nível de murmuração. E quando você eleva um nível de murmuração, você acaba ficando cego espiritualmente. Cegueira espiritual. Elevou um nível de murmuração, ficou cego. Você só vê o que você perdeu. Você não vê o que você já tem. Nesse Natal, vamos diminuir o nível de murmuração e elevar o nível de gratidão. E sejamos gratos. Mas, pastor, eu só tenho um pão. Seja grato. Porque tem gente que nem um pão tem. Pastor, não consegui comprar uma roupa de final de ano. Não consegui dar presente para os filhos, para os netos. Ei, Deus sabe disso. Deus sabe. Mas você tem filhos, você tem netos. Embora pareça que você esteja sozinha, você não está sozinha, você não está desamparado. Levanta sua cabeça. Agora é tempo de você celebrar. Aumenta, eleva o nível da tua gratidão. Seja grato. Pastor, tem gente que está saindo. Tem gente que está saindo, mas tem gente que está chegando. Pastor, tem gente que está reclamando. Tem gente que está reclamando, mas tem gente que está adorando. Eleva o teu nível de gratidão. Eleva o teu nível de gratidão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmão. Sabe, eu sei que eu não sou minha mãe. Minha mãe era uma grande profeta de Deus. Minha mãe era uma mulher extraordinária. Eu não sou minha mãe. Mas eu quero falar para você de coração aberto. Eleva o teu nível de gratidão. Porque pela palavra, crendo no Deus a quem eu sirvo, crendo no Deus que é o dono da minha vida, que é o dono dos meus filhos, que é o dono da igreja da qual eu faço parte, que é o nosso pastor Jesus Cristo, vamos elevar o nível de gratidão. Não pelo que se foi, mas pelo aquilo que temos. Nós temos uma família, sabe?
Amanda, Gladys, Silvana, Josivaldo, Ceia, Pastora, Gustavo, Luciana, todos vocês, Regininho, Patrícia, Cadu. Nós temos uma família. Valoriza a família. A família muda de endereço. A família viaja. Mas família nunca deixa de ser família. Nunca. Porque a gente sempre pode contar com a família. Então, independente das dores, independente do inesperado, aumenta o nível de gratidão. Diminui o nível de murmuração. O nível de gratidão lá em cima. Sabe por quê? Porque quando eu aumento o nível de gratidão, eu fecho a porta para o devorador. Quando eu aumento o nível de gratidão, eu me assemelho a Cristo. Quando eu aumento o nível de gratidão, eu e Ele somos um. Amém? Pega essa palavra para a tua vida. Quero orar agora. Eu sei que hoje é Natal. Eu não vou pedir oferta, tá? Mas se você quiser ofertar, fique à vontade. Mas eu quero falar algo para você. Seja grato. Mas, pastor, minha família ainda não é evangélica. Ainda tem cerveja na mesa. Ainda tem vinhos, bebidas alcoólicas. Vou falar para você, irmão, seja grato. Porque esse Jesus te salvou. E se Ele te escolheu, aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Seja grato. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo. Amém? Que a mão do Senhor favoreça a tua vida, favoreça a tua família. Senhor, aqui nós estamos. Deus, nesse Natal eu te suplico. Como filho, ouça a nossa oração, Pai. Eu te agradeço pela Nova Jerusalém Taquara. Eu sou grato pelos amigos, colaboradores, parceiros, todos aqueles que fazem parte, que ainda farão parte, que já passaram por ali. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua mão está sobre a nossa vida. E só uma coisa eu tenho a dizer, que o Senhor é fiel. E o Senhor permanecerá fiel. Senhor, que nesse Natal nós possamos instruir os nossos filhos, netos, familiares, bisnetos, a valorizar aquilo que temos e não aquilo que perdemos. Que o nosso nível de gratidão esteja lá em cima e nós possamos transbordar do fruto do Espírito. Que nós possamos fechar a porta e evitar que o devorador chegue no nosso emocional. Nós possamos honrar a oportunidade que o Senhor nos dá. Como filhos, nós estamos aqui pedindo a ajuda do Pai. Pai, esteja sobre as nossas mesas hoje na ceia de Natal. Pai, visita-nos, Deus. E marca-nos com uma alegria extraordinária. Nós te agradecemos e abençoamos a tua igreja. Abençoamos o reino de Deus. Não estamos levantando placa de igreja, denominação. Estamos falando da tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegar ao final desse ano e poder desfrutar do Natal em família, na família da qual nós estamos arraigados e nunca deixaremos de fazer parte. Ouça a nossa súplica, Deus, e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, amém, irmãos. Você tenha um Natal abençoado. Terminamos assim a nossa aula dominical de hoje, mas o ano não acabou, hein? Nós teremos reunião com os líderes, Diaconisa Sandra já mandou um aviso, Gladys, eu vi que você tá aí, já está ciente, vai ser quarta-feira. O Josivaldo tá aí também, né? Josivaldo, Ceia, quarta-feira, tem mais de departamento tá aí. Eu gostaria que o Gustavo tivesse também lá, quarta-feira. A diaconização ainda vai estar passando para os irmãos, mas nós temos reunião para poder finalizar o ano de 2023
e é orar de 2023, orar com os que vão assumir 2024. Quarta-feira, quinta-feira. Obrigado, amor. Quinta-feira, 19 horas, na Rua Godofredo Viana, número 500. Então você já sabe, né? Terça-feira, nós estamos vendo como nós faremos o culto, mas haverá culto terça-feira, hein? Haverá culto terça-feira. Mas já fica ciente aí, eu quero te ver presencialmente na terça, presencialmente na quinta. Amém? Que a mão do Senhor permaneça sobre a tua vida. Quinta-feira é só para os líderes de departamento, aqueles que estiveram em 2023 e também aqueles que entrarão em 2024. Mas que a mão do Senhor permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família. E vai aqui o nosso obrigado. Se sinta-se abraçados. Eu vou te dar uma dica. Se tiver muito gostoso, faça uma marmitinha. Lembra do pastor. Se alguém tiver já, que a mão do Senhor seja grande em você. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus